Seja muito bem-vindo ao segundo episódio de Templários da Cruz Podcast. Eu sou Simon Ráfaga, estou aqui do lado do meu amigo e irmão Davi Vasconcelos. Seguimos com o propósito de formar homens de fé, firmes na cruz e guardiões da família. Por Cristo, pela cruz, pela família. E hoje a gente vai para outra frente de batalha, viu, Simon? A da arte e da beleza. A arte também ela é uma forma de evangelizar, de tocar os corações e revelar Deus através do dom que ele nos confiou. Por isso, o tema de hoje é a arte como voz de Deus. Um episódio sobre fé, sobre criatividade, propósito e sobre como Deus fala através da arte e do dom que ele nos confiou. A palavra de Deus, ela nos lembra em Êxodo 35, que diz: o Senhor encheu o artista do seu espírito, de sabedoria, de inteligência e habilidade para todo tipo de trabalho artístico. E é disso que trata o nosso episódio hoje, da arte como dom, como voz e como missão que vem do próprio Deus. Antes de começarmos o nosso episódio, né, vamos agradecer aos nossos Sim, fiéis patrocinadores, CK Comunicação, Treina com Contabilidade, Way Sustentabilidade, Grupo Jackline Confecções, Carol Medeiros Organizer, ST Arquitetura e a bebida especial Let's Energy, que nos sustenta durante todo esse programa. e na cor dos Templários, Na né? cor dos Templários. Eu já falei pro Thiago, Obrigado, edição especial aí, da cor dos Templários. obrigado por todos esses que contribuem com o nosso projeto. E para falar desse tema, arte como voz de Deus, temos a alegria de receber um cara extraordinário, um cara que eu admiro muito, né? Conheço a obra dele, sou cliente dele, tenho 2 obras de arte dele lá em casa que compõem o ambiente da gente. Nosso querido amigo e irmão Alexandre Reis, grande artista, esposo da Amanda e pai do Matheus e do Gabriel. O Alexandre é formado em computação e trabalhou por 14 anos na área de tecnologia. E ele é missionário da comunidade católica Recado e criador do projeto Escrevendo e Semeando. Em 2013, durante uma missão na França, ele redescobriu, né, esse amor pela arte. E aí, desde então, vem transformando e evangelizando através do seu trabalho. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muitíssimo obrigado, caríssimos, aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nos Templários, de ser um templário com vocês nesse período agora e daqui por diante, né? Graças a Deus, muitíssimo obrigado por este grande convite, essa oportunidade de ser um templário junto com vocês nessa batalha aí que é Alegria diária. nossa. É verdade. Alegria nossa e que bom que você já pegou Esse título, né? título, já se sentiu de casa. A gente fica Totalmente. bem feliz. Cara, pra gente começar, conta pra gente, né, um pouquinho do começo dessa caminhada com Deus e com a arte. Pois é, eu sou de uma família católica, mas não católica praticante. Meus pais são católicos, me criaram, né, num ambiente católico. Estudei em colégio católico durante 11 anos, mas aí quando chegou aquela fase da adolescência, veio a fase da rebeldia também, eu me afastei completamente, completamente. Sempre gostei de arte, né, mas a arte para mim, ela ficou na infância. Quando chegou ali na adolescência, eu já assumi outra paixão que foi a computação. Fui para a computação, né? E na fase da rebeldia ali eu esqueci totalmente a igreja, Deus, completamente. Aquela semente que foi plantada ali nos meus 11 anos de escola, de colégio, né? No colégio católico, ficou para trás. Para vocês terem ideia, nem para missa eu ia aos domingos. Nada, nada. E ficou para trás também a arte. Eu nunca vi a arte como meio de vida. Nunca, 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 nunca. Sempre gostei, repito. Mas quando chegou aquela fase ali de vestibular, já tinha um horizonte muito bem definido. Eu vou fazer computação, vou ser analista e desenvolvedor para o resto da vida, né? E foi assim. Comecei a trabalhar na área, né? Logo no início ali da faculdade, fui e ficou para trás. A arte e Deus ficaram para trás, né? E aí eu tive um problema muito sério na minha vida no ano de 2007, né? Sabe aquela expressão fundo do poço? Pois é, eu fiquei no fundo do poço e do poço. E aí, não podendo mais, eu estava diante ali, na minha frente, escuro, olhava para trás, estava escuro, olhava para a esquerda, estava escuro, para a direita, estava escuro. Não tinha mais nada. Me restou o quê? Olhar para cima. Aí, quando eu olhei para cima, Jesus estava lá com a corda, só me esperando. A corda estava batendo aqui, ó. E eu não via, né? Quando eu olhei para cima, eu disse, ó, tem uma corda bem aqui. E aí eu peguei e essa corda chama-se Comunidade Recado. Legal. Através de um amigo de trabalho que tinha acabado de entrar lá no nosso escritório.
me convidou para participar de um grupo de oração, não sabia nem o que era grupo de oração. Eu disse, o que é isso? Ela disse, não, você vai gostar, vamos lá comigo e tal. Sabe aquele negócio que você não tem nada? Você não tem mais amigos, não tem mais um ciclo de amizade, você não tem nada. Você tá sem nada. Uma criança que não tem nada, aí chega um pirulito, né? A pessoa chega com um pirulito na mão, tá aqui um pirulito para você, ó. Você aceita. Só que esse pirulito quem tava dando era Jesus. E aí foi através da comunidade, através dessa colega de trabalho, que me levou num grupo de oração dia de quarta-feira que tinha aberto. Fui lá, experimentei, ela disse, eu lembro que eu cheguei lá, ela disse assim, Alexandre, o grupo vai começar com um louvor. Eu disse, o que é isso? Não sabia nem o que era um louvor. Cheguei lá pisando em ovos, né? E foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Era um grupo toda quarta-feira. Na segunda quarta-feira seguinte, eu já fui só, já foi uma abertura muito grande no meu coração. Uma Que estava sede, né? acontecendo, uma sede enorme, né? Porque eu estava ali começando a subir a corda, né? E vendo o que estava claro lá em cima. E foi um espetáculo, né? E nesse primeiro grupo, o que foi que te chamou a atenção, assim? Pois é, nesse primeiro grupo, primeiro foi a abertura das pessoas, né? O chamado acolhimento. As pessoas, eu fui muito bem acolhido, né? Como eu disse, eu entrei lá pisando em ovos. Eu disse, eu vou entrar aqui, achar pessoas chatas, não sei o quê, né? Quem é esse povo que vive aqui dentro? E era um barulho, o pessoal louvando, barulho, né? O pessoal louvando e tal. E eu disse, o que é isso, meu irmão? Mas o acolhimento foi espetacular. E eu sempre fui baião de dois, sempre me mostrei muito facilmente, né? Desde a época do colégio. E foi assim, né? Rapidamente eu já fiz muitas amizades. Aí na quarta-feira já fui tranquilo, já fui só. A minha colega lá não conseguiu ir comigo, eu já fui só e já foi assim, né? Aí nessa segunda quarta-feira já foi dado um aviso. Vai ter um seminário de vida no Espírito Santo no próximo mês. Eu disse, meu irmão, outro pirulito. Eu não sei nem o que é, mas eu venho, né? Na verdade, antes desse pirulito foi dado outro pirulito antes, né? Vamos voltar um pouquinho. Próximo sábado vai ter um sabadão de oração. A comunidade vai disponibilizar 2 pessoas para rezar em você. Você pode vir, dar o seu nome ali, você vem e nós vamos disponibilizar o pessoal do Ministério de Pastoreio e de Intercessão para rezar em você. Eu disse, eu quero. Pirulitador, sim, né? Eu quero. Fui no sábado seguinte, eu fui confiando na minha amiga que ia também, nessa colega de trabalho. Ela não pôde ir. Eu vou. Não vou perder esse pirulito. Cheguei lá no sábado, de manhã cedo, eu conheci minha esposa. Que massa, cara. Ela foi rezar em mim. As duas pessoas que Deus tinha escolhido para rezar em mim, né, nessa cangalha que apareceu lá, cheia de mazela, cheia de pecado, uma foi a minha esposa e a segunda, né, a outra pessoa, foi a minha primeira coordenadora de grupo pós-seminário, né? E nessa conversa, uma das proclamações, né, que elas disseram, né, que elas fizeram lá, foi o Salmo 32, que diz que você deve se arrepender dos seus pecados e procurar, né, ajuda, procurar um sacerdote e peça a Deus perdão dos seus pecados. E eu não lembro quando foi a última vez, acho que na primeira comunhão. Isso na época, 2008, eu tinha 28 anos. Que Né? massa. Ou seja, fazia aí pelo menos aí uns 20 anos que eu não me confessava. Me confessei na minha primeira comunhão. Eu pensei numa cangalha, né? No peso que eu estava carregando quando eu cheguei lá. E foi proclamado isso através da minha futura esposa. Mas na Bendito hora seja tu não Deus. sabia, não. Não pintou nenhum clima, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O negócio foi acontecendo depois, né? Ah, A graça, a economia da salvação foi acontecendo legal. de acordo com ele, né? Com a vontade dele. E foi assim, foi seguindo. Fiz seminário de vida do Espírito Santo no mês seguinte, isso foi junho de 2008. Em julho de 2008 eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo. E nesse seminário de vida no Espírito Santo, tudo que acontecia, tudo, eu anotava no caderno de oração. Eu já estava ali, Nossa. já tinha adquirido ali a prática do caderno de oração, né? Tudo eu Olha, anotava Alexandre, ali. eu trouxe o meu. Olha aí. Falei para você que Bendito seja Deus. vou anotar tudo nesse podcast. Eu tô participando do podcast, eu vou assistir e ouvir depois, mas é importante também ter esse momento de Sim, oração. sim. Principalmente quando você falou sobre a corda, né? Uhum. Pra gente levar pra nossa vida. Que tipo de corda tá É, sendo estendida sim. hoje, que às vezes tá batendo na nossa testa e E a a gente gente não não tá vê. conseguindo entender, né? Uhum. E Sim, eu acho que talvez você também não teve essa possibilidade de entender tudo ali no mesmo tempo, de mas teve a forma nenhuma. possibilidade de confiar e segurar essa corda. É, Exato, até porque se a gente entendesse tudo, a gente saia correndo, né? é Já pensou verdade. se em 2008 ali, quando eu estava aprendendo ali, os primeiros caminhos da fé, digamos assim, né? Se Jesus me revelasse que eu ia viver de arte,
Eu disse, ele tá ficando doido. Eu vou sair daqui dessa comunidade. Não aqui, quero vou ficar isso mais aqui, não, né? quero isso não. É por isso que a gente vai entrar nesse primeiro bloco, porque isso aqui só Uhum. foi a introdução, A a introdução, abertura. é Cara, verdade. que fantástico seu testemunho. Nesse primeiro bloco, a gente quer falar exatamente quem é o artista por trás do missionário, né? E eu tenho uma pergunta para você. Eu queria que você contasse pra gente em que momento você percebeu que a arte não era só talento, mas também esse chamado, né? Como você falou, até porque agora você colocou. Naquele tempo, se ele tivesse revelado tudo, talvez você não teria acreditado e teria deixado de lado. Mas em que momento isso veio a acontecer? Exato. Então, nesse seminário de vida no Espírito Santo, como eu falei, eu anotei tudo no meu caderno de oração, né? E transformei aquilo ali num texto. Toda aquela vivência ali da efusão do Espírito, adoração, tudo, eu registrei. O texto eu partilhei com um amigo meu, né? Ele leu o texto e disse, Alexandre, por que que tu não manda isso aqui para a comunidade, né? Para um responsável da comunidade? Rapaz, isso aqui é muito forte. Eu disse, não, não vamos fazer isso não. Rapaz, vamos fazer. Eu conheço a pessoa responsável pelo site, né? Vamos mandar para ele? Manda para ele. Eu disse, tá bom, vou mandar. Quando eu mandei para ele leu e disse, Alexandre, eu posso publicar no site da comunidade? Eu disse, pode, pode. E ele publicou, e aí os testemunhos que vieram depois, né, as pessoas que mandaram mensagem, um feedback, né, que leram aquele conteúdo ali do site, né, que ali foi a minha experiência, pura e simples, né? E com certeza o Espírito Santo ele age, você não escreve ali somente o humano, né? Mas como foi uma ação do Espírito Santo, um seminário de vida no Espírito Santo ali, com certeza tinha muita semente dele, né? E essas sementes alcançaram as pessoas. Eu disse, eita, que foi isso? Né? Tem um negócio. Eu sempre gostei muito de escrever, outra paixão da minha vida, né? Sempre gostei muito de escrever, né? Redação para mim era um negócio espetacular, apesar de ser da área de exatas, mas eu sempre gostei muito de redação. E esse texto, né, esse compilado aí de informações, né, de experiências desse seminário de vida no Espírito Santo, ele atingiu muitas pessoas, né, e eu pude experimentar isso, né, experienciar isso através dessa postagem lá no site da comunidade, que eu tive um feedback assim que eu não esperava. E foi aí, né, como você perguntou, qual foi a tua primeira experiência? Quando foi que você percebeu que poderia tocar as pessoas? Foi através desse texto, né? E Então, aí, esse texto ele foi o primeiro sinal de Deus na tua missão, né, como sim, artista. como artista foi. O Foi. chamado, né? O chamado, através da escrita puramente. Né? Eu não me considero um desenhista até hoje, né? Não me considero assim um exímio desenhista, mas ali, através do texto, das palavras, foi a primeira, digamos assim, o primeiro sopro do Espírito Santo, né? Da missão, digamos assim, da missão de ser artista através ali das palavras no primeiro momento. Né? E, assim, esse foi o único texto ou tiveram outros textos? Não, e aí começa o grupo pós-seminário, grupo de oração. Todas as experiências do grupo pós-seminário, tudo eu anotava, eu registrava no caderno de oração. Por isso que é tão importante você ter um caderno de oração. Porque tem coisa que eu escrevi no meu caderno de oração em 2008, 2009, que até hoje Não eu se medita, resgato. né? Eu Eu também gosto de resgato, fazer isso. E às vezes eu né? pego, tenho meus cadernos de oração tudo empilhado lá, eu vou lá em 2018, 2016, 17, e eu resgato aquilo que Deus colocou no meu coração naquela época e eu vejo, inclusive, as promessas de Deus, né? Você olha, Exatamente, caramba, exatamente, Deus me falou isso aconteceu na minha vida e às vezes você não exatamente. percebe, né? É excelente para os momentos de crise. Você está num Exatamente. momento de crise, uma crise vocacional, uma crise até mesmo do seu trabalho ali, Sim. você vê, Volta a viver essa você experiência, volta né? a viver essa E experiência, eu está acho lá que registrado. eu tinha uma das coisas assim breves aqui para tentar entender contigo, Uhum. é, porque eu acho que quando a gente fala, né, a arte como voz de Deus, nessa primeira carta ali que você escreveu e publicou, já era A voz de a Deus. voz de Deus, né? Sim, Esse chamado. sim. E aí, ó, dessas experiências que eu estava tendo no caderno de oração, manteve-se. O meu costume ali de anotar tudo. Ah, era um momento simples de adoração ali do Santíssimo. Eu registrava. Vinha alguma coisa no meu coração, eu registrava. E engraçado, eu comecei a registrar em forma de poesia, né? O negócio começou a vir em forma de poesia. As graças de economia da salvação, de novo, né? Vamos voltar de novo a essa expressão, a economia da salvação. Começou a vir como poesia. Eu registrava essa poesia e ficava no meu caderno, não falava para ninguém. Ficava lá. Ficava. E aí, eu lembro que um dia
um outro amigo, muito ungido, um cara muito ungido, ele tinha esse costume de mandar mensagens pra gente. Na época se usava muito o Skype, não tinha o WhatsApp, não. Era o Skype. Ele do nada, você tava ali trabalhando, concentrado, ele do nada, no meio do expediente, ele mandava uma mensagem pra você: Alexandre, isso tudo que você tá registrando no seu caderno, cria um blog pra você. Você precisa criar um blog. Isso do Ele nem nada, tinha lido teu caderno. nada, ele não sabia. Eu não tinha nem dito pra ele que tava escrevendo essas coisas, nada, nada, nada. É o Espírito Santo mesmo. Do nada ele veio, e ele tinha esse costume, ele fazia só comigo não, fazia com várias pessoas. Do nada, sábado à noite o cara tava lá, sei lá, no aniversário da mãe, ele mandava uma mensagem do nada: fulano, faça isso, isso e aquilo. E aí ele mandou essa mensagem para mim: Alexandre, tudo isso que você está escrevendo no seu caderno de oração precisa ser compartilhado. Você precisa partilhar isso. Faça o seguinte, crie um blog para você. Eu disse: o que esse cara tá fazendo? O que esse cara... que foi que disse pra esse cara que eu tô escrevendo alguma coisa que eu não tô falando nem pra minha mãe, nem pra ninguém tô falando isso, nem pra minha coordenadora de grupo de oração tô falando, né? E aconteceu, eu criei um blog, fui rezar, claro, com isso, né? Botei o joelho no chão, e aí nasceu o famoso Escrevendo e Semeando, que foi a primeira iniciativa, assim, agora de fato, né? Da minha carreira artística, foi o blog Escrevendo e Semeando, só com palavras, só Legal. através das poesias que eu escrevia dos meus momentos ali, né, no caderno de oração. E a gente tá entrando agora nesse bloco 2, que é justamente isso. A beleza que evangeliza, né? O dom que se torna semente. E aí você começou a expressar essa beleza de evangelização através das palavras, Sim, né? Através do blog, sim, escrevendo e semeando, né? E isso foi tomando uma proporção sim, bem interessante, foi. né? Eu acho que você deve ter muito testemunho, muita coisa aí Tenho sim, interessante, tenho né? sim. E Simon, foi assim, eu comecei só com as palavras, e claro, num blog sempre tem a necessidade de uma imagem, né? E como é que eu fazia o casamento da palavra com a Uhum. imagem, né? Eu ia no Google, né? Pesquisava uma imagem que tinha a ver com aquele negócio que eu estava falando ali, com aquela poesia, né? Legal. E sempre procurei dar os créditos direitinho, botava a imagem, colocava um asteriscozinho embaixo, colocava lá a descrição, né, da pessoa. E às vezes era uma luta para achar uma imagem, né? Sempre eu usava essa imagem para fazer o casamento, e vez ou outra eu tinha dificuldade para achar a imagem certa que eu queria. Acabava usando uma imagem lá, né, que não era tão... o casamento não era tão legal, mas que funcionava. Uhum. Nisso me veio, né, o desejo de resgatar aquele costume de infância lá dos 4 anos de idade do desenho, do Ah, rabisco, legal. né? De novo, eu digo, não me considero um desenhista, mas rabiscar eu sei. Eu disse: rapaz, eu tô precisando da imagem assim, eu vou desenhar, né? E eu comecei a desenhar, eu comprei um tablet para mim na época e comecei a fazer a arte, os desenhos no tablet. Rabisco infantil, né? Rabisco infantil, nada de profissional, mas era para fazer o casamento. E claro, né, sob a ação do Espírito Santo. Tudo no ateliê, desde aquela época, né? Começava com vinho de Espírito Santo. Tudo. Nada, nada, nada eu faço sem rezar primeiro o vinho de Espírito Santo. Nada, 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 nada. E foi assim. O casamento deu muito certo. Primeira iniciativa, blog. O blog chamou rede social. Qual foi a primeira rede social? Facebook. Criei a página do Escrevendo e Semeando, e aí rapidamente atingiu as 100 mil pessoas, isso na época de 2011, Legal. 2012. Né? Rapidamente os testemunhos, né, vieram, os feedbacks, as mensagens das pessoas. Quando vai para uma rede social, né, mesmo lá em 2011, no começo, o negócio tomou uma proporção muito rápida, não tinha esse negócio de algoritmo controlando nada, era tudo muito liberado, não tinha esse controle, a coisa corria muito rapidamente, né? E o Espírito Santo ajudando, chegava aí nos corações e a graça foi acontecendo. Você já ouviu, né, Alexandre? E acho que certamente viu pessoas sendo tocadas pelas frases, pelos textos, como você está relatando, uma ilustração, um gesto artístico. E Sim, aí, como para você perceber que algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão belo, pode ser a voz de Deus? sim, é natural. Por que é natural? Porque você não está sozinho. Você não trabalha só. Quando você diz vinde Espírito Santo, não que o Espírito Santo vem do céu e cai na sua cabeça, você já está com o Espírito Santo, né? Se você foi batizado, você já tem o Espírito Santo ali com você. Quando você diz vinde Espírito Santo, é um tomar de consciência. Como se estivesse dando a partida no carro. Exato. Ele está ali. Só que você está dormindo. Quando você diz vinde Espírito Santo, eu disse, opa, ele está aqui.
né? É um tomar de consciência, né? Aí você vai estudar na teologia moral, enfim, né? O que é esse tomar de consciência, esse mergulho na consciência para encontrar-se com Deus lá dentro, que a gente chama de coração, é esse mergulho na consciência e lá você se encontra, tem um encontro pessoal com Cristo, né? Com o Espírito Santo. E quando você está com o Espírito Santo, naturalmente, não fica só em você, transborda. É natural, é um chamado que todo mundo tem, né? Quando a gente está ali cheio do Espírito Santo, quando a gente toma essa consciência, é natural, no mais ordinário possível, né? Ali no cotidiano, esse negócio transborda e atinge uma pessoa que está ali, perto de você. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né, bem na linha do que você tá falando. Existe diferença entre fazer arte para Deus e fazer arte com Deus? Ótimo. De novo, quando você está de mãos dadas com o Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer, né? João 15:5, a parábola aí da videira, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quando você está com o Espírito Santo, tudo é de, por, com, para. É uma De unidade, né? Deus, com Deus, para Deus, por Deus. Tudo, 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 tudo. Não tem como separar. Você não consegue ser duas pessoas. Não consegue. Quando você está tomado ali pelo Espírito Santo, né, pela graça, isso, claro, com a ajuda da oração pessoal, da Santa Missa, né, do seu rosário, né? Nossa, ele deu muitos meios para a gente, né? Da adoração, ele deu muitos meios para a gente poder caminhar junto com ele, né? Tá sempre com ele. E graças a Deus somos muito ricos dessa graça. Quando você está ali, Simon, tudo é de Deus, para Deus, com Deus e por Deus. Não tem como separar. Não tem, não É uma tem, coisa não tem. só, né? É uma coisa só. Ali- Você cai, cai. Somos humanos, né? É igual Verdade. a igreja é humana e é divina, né? O que é divino não falha. Nós somos humanos, falhamos, né? Mas aí temos a graça de levantar novamente, né? Com ele. Alexandre, eu sou apaixonado pela sua obra de arte. Eu queria que você mostrasse um pouquinho pro pessoal aqui Ah, eu vou o que mostrar, eu você vou trouxe. pedir Porque assim, licença. a gente falou do que tu escreveu. Aí Aham, tu disse que começou os rabiscos, né? é, E esses rabiscos te levaram a ter uma linguagem, né? sim. Um tipo de arte. Fala um pouquinho desse começo pra gente, de quando tu começou realmente a entender que isso era uma arte pra ti, né? Esses rabiscos se transformaram em arte. Até Exato. porque, né, Alexandre, eu percebi, pelo que você já falou nas suas redes sociais, mas vale a pena você falar aqui, Aham, que existe uma forma única ali que você faz os seus desenhos, né? exato, Então acho que vale a pena. exato. Fica à vontade Eu aqui. vou pedir licença e vou pegar aqui Não, pega aí. perfeito, o abençoado aqui. Com licença. Opa! Cuidado. Pronto. Com o Espírito Santo é tudo com emoção, gente. É assim. Ó, esse aqui é o Sagrado Coração de Jesus, eu não sei se está pegando bem aí. Em 2013, em 2012, na verdade, na comunidade eu senti um chamado muito forte. Eu passei o ano todo com esse chamado muito forte para um novo, né? Esse novo, para resumir, foi uma missão na França. Nós temos uma casa de missão lá em Toulon, na França, que hoje é em Hyères, uma cidade bem próxima. E eu tinha que deixar tudo e ir. E eu fui, né? Passou Nessa quanto tempo época, lá? eu passei um ano, mais ou menos, né? Foi um ano vocacional de 2013, né? Legal. Cheguei lá em março, mais ou menos, e fui embora no finalzinho do ano. Mais ou menos um ano. E lá nasceu esse desejo de expandir o trabalho ali do Escrevendo e Semeando, né? Para algo mais plástico, digamos assim, algo mais voltado para as paredes, né? Para um outro formato que eu nunca pensei na minha vida que fosse chegar a isso, né? E veio, como eu sempre gostei de geometria de novo, né? Recordando aí a infância, a época da escola, de novo, sempre gostei muito de geometria. Era a minha matéria preferida. E aí eu comecei a fazer arte abstrata, sempre rezando. Nunca fiz nada sem rezar. Fazia arte abstrata, totalmente abstrata, né? E aquele negócio ali foi ganhando espaço, né? O feedback que as pessoas davam através daquela arte geométrica foi ganhando espaço. Engraçado, arte geométrica, né? Mas Deus estava ali. Tudo é forma, tudo é cor na criação. Tudo. Porque eu acho, assim, eu sou arquiteto de Uhum. formação. E a arte, ela transmite um sentimento. Sim. Ela transmite algo que não dá para compreender com a razão. É algo que você sente, é algo que encanta, é algo que conquista no olhar,
né? Uhum. Então a gente trabalha muito com essa questão do sentimento, com essa questão da sensibilidade. Sim. E o meu projeto de graduação foi um mosteiro beneditino, então eu estudei muito arte sacra, Uhum. tive que entender as igrejas, os templos, né? Tive que entender um pouco até da vida monástica. Uhum. E assim, como a arquitetura e a arte, elas estão inseridas na nossa espiritualidade, né? Uhum. E Sim. isso faz com que as pessoas tenham esse encontro transcendental, consigam entender, acho que É. tem um pouco de noção de como é belo o céu, porque eu acho que isso aqui acaba sendo meio que uma introdução do Sim. que é magnífico, do que é majestoso, do que a Sim. gente vai encontrar na eternidade, né? Coisas que os olhos não viram, nem o coração, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais imaginou que a gente vai encontrar lá, né? Isso aqui Exato. é uma pontinha, uma centelha, como diz São João Paulo II na Carta aos Artistas, né? Se você sentiu nessa pontinha, essa centelha no coração, né, de artista, coloque em prática, põe em prática, né? E assim eu fiz. De novo, trabalhava com arte geométrica, né? E faz parte da nossa missão na comunidade de Recado, né, a espiritualidade do Sagrado Coração, a divulgação da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E aquela arte abstrata, eu senti o desejo de fazer algo mais religioso, digamos assim, mais sacro, né? E a minha primeira tentativa, a partir desse estilo geométrico, foi o Sagrado Coração de Jesus. E eu fiz como um teste. Isso aqui foi um teste, né? Um teste com Olha o 20 teste, Espírito né? Santo. Olha o nível do teste. Olha o nível do teste. É um Qual que é teste. a arte, o ano da arte? 2016. 2016. Eu tinha voltado de Toulon, né? E trabalhava com Escrevendo e Semeando, né? Com um blog. O meu primeiro projeto, né, físico foi um livro de ilustrações. Eu recebi um convite de uma editora lá de São Paulo que convidou para publicar esse livro de ilustrações, né? Bem rabisco mesmo, estilo Escrevendo e Semeando. E disso vieram depois iniciativas de camisetas e de galeria de arte, né? Aí uma amiga minha foi assistir o Jogo do Brasil, 2014, época da Copa do Mundo de 2014. Eu não estava nem para a Copa de 2014 do Brasil, não estava nem aí. Por quê? Porque no primeiro Jogo do Brasil, lá na casa da minha namorada, né? Na época namorada, hoje esposa, uma amiga nossa que é designer, estava lá com a revista da área, né? E eu fui dar uma folheada na revista, né? Antes de começar o jogo ali, tava antes de começar o jogo, as meninas fazendo pipoca, fazendo negócio lá, e eu folheando a revista, e na revista tinha lá uma matéria sobre uma galeria de arte. Ela disse, Alexandre, por que tu não manda teus trabalhos para lá? Eu disse, não, cara, não, meu trabalho é muito básico, não tem Sempre condição tinha não. alguém para falar, Alexandre, por que que você não publica, né, Alexandre? Por que que você não... Alguém não. Acho que o Espírito O Santo Espírito tocava, Santo. dizia, rapaz, se eu não mandar alguém ali Sempre se cutucar diz, ele, o ele não cara vai, é não. difícil, é uma mula, né? Mas o mais interessante é, mesmo tendo esse convite, sempre também tinha abertura do coração do com Alexandre Sim, certeza. né? para poder Eis-me dizer. aqui, né? Com Eu, certeza, eu, com eu, eu certeza. sinto que é de Deus e vou, né? Exatamente. Vem isso, né? Ele quer precisar de você, quer precisar, né, da abertura do seu coração. Ele poderia abrir o seu coração, né? A questão do livre-arbítrio, né? Ele poderia, ele é Deus, mas ele não fere o livre-arbítrio, ele deixa acontecer, né? Não, uma hora ele vai, né? E foi assim. E aí, comecei a mandar trabalhos para essa galeria, foi aceito, né? E o trabalho foi. Quando chegou em 2016, aqueles trabalhos abstratos, eu disse, eu vou fazer algo relacionado à minha comunidade, né? Ao Sagrado Coração de Jesus tem que ser. A nossa espiritualidade, a devoção, a divulgação do Sagrado Coração de Jesus. E nasceu esse teste aqui, a obra, né, do Sagrado Coração de Jesus, que tem, assim, 1000 histórias. Se Né, você quiser esse teste na sua casa, né? Esse teste aí, pode levar para sua casa, esse né? teste, estamos abertos. A abertura Faça de o mexão, coração, faça o mexão, divulgue seu abertura de trabalho. coração está aqui, né? Abra o seu coração também, né? E leve um teste desse para sua casa, né? Eu garanto que tem fruto do Espírito Santo aqui. E é uma obra não só das minhas mãos, mas, claro, fruto do Espírito Santo. Inclusive, você está falando muito do Sagrado Coração, mas também tem uma arte, né, agora, que tem sido muito mais procurada, que é a Sagrada Família. A Sagrada Família hoje é o Hoje carro-chefe. É né? linda, é linda. Na verdade, desde 2018, quando ela foi feita, ela já despertou algo diferente. O primeiro algo diferente dela foi uma rejeição. Uma pessoa me encomendou a obra da Sagrada Família, gostou muito desse meu estilo geométrico e encomendou. Passei 15 dias trabalhando, manhã, tarde e noite, os 3 expedientes. Terminei, mandei a foto para a pessoa não quero mais não. Né? E aí eu fiquei arrasado. Peguei e engavetei. Uma galerista daqui até disse, Alexandre, você não quer deixar aqui na galeria? Eu disse, não quero não. Quero não, vai ficar engavetado. Chegou 2020, pandemia, né?
Fechou tudo. 2019, final de 2019, dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, eu casei. Né? Aí tava ali naquele início de vida, 2020, começou 2020, aí veio pandemia pra cá. Início de vida, apartamento novo, os móveis, toda aquela início de vida ali, né? E aí fechou tudo, as galerias fecharam, eu já tinha trabalho em mais de 30 galerias no país, as galerias fecharam. E a minha renda caiu para 1/3 do normal. Quando caiu para 1/3, eu fiquei, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? E aí eu fui rezar, botei o joelho no chão junto com a minha esposa. E aí o senhor falou, Sagrada Família. Peguei a Sagrada Família, comecei a divulgar nas redes sociais. E aí pronto. A graça aconteceu. É por isso que todo dom, ele vem com luta. A gente tá falando muito aqui. Das batalhas, né? A gente tava falando. Não, a gente entrou agora nas batalhas, mas eu digo, a gente tava falando muito aqui das graças que foram sendo distribuídas na vida do Alexandre em seu processo de conversão e como Exato. começou. Mas, né, nem tudo são Nem flores. tudo são E a gente flores. quer entrar um pouco nisso, nesse terceiro bloco, porque o artista, como templário, ele também tem suas batalhas internas, Aham. né? E aí, quais são as suas maiores lutas que você enfrenta como cristão e que começou a enfrentar, né? Porque são batalhas invisíveis Aham. que nem sempre o público vê, né? Se quer me seguir, tome sua cruz e venha. Venha. Né? Jesus não prometeu molezinha para ninguém, né? Não prometeu vida fácil para ninguém. Mas ele diz também, coragem, eu venci o mundo. Não tenhais medo, é uma das expressões que mais se repetem na palavra, né? Em toda ela, no Antigo e Novo Testamento, não tenhais medo. E eu acho que tudo aquilo que a gente faz pro Senhor, não tem como não vir uma batalha, Não tem. né? Porque eu acho que as batalhas, elas servem para nos fortalecer e nos dão a certeza de que aquele projeto tem a mão de Deus. Se for Exatamente. fácil demais, tem alguma coisa Tem estranha alguma aí. coisa errada. Exatamente. Sempre tem uma batalha, sempre tem. E assim, viver de arte não é fácil, não é moleza, não é um mar de rosas, né? Nem tudo são flores, nem tudo são dores. Eu tenho até uma arte muito divulgada minha aí, do Escrevendo e Semeando, da época do Escrevendo e Semeando, que é o Nem Tudo São Dores. Mas assim, como você falou, tudo tem uma batalha. Viver de arte no mundo não é fácil, viver de arte no Brasil não é fácil, pior ainda, né? Porque infelizmente as pessoas têm uma noção errada ainda do que é arte, né? Do que acham que arte é só uma expressão, não é? Vai muito mais além. E você despertar essa consciência nas pessoas de que arte não é só uma expressão, é beleza, né? O que é arte? É bondade, beleza e verdade, E no seu né? caso ainda tem a missão. Exato, mas é uma missão que abrange isso, né? A bondade, a verdade e a beleza. Tá? São conceitos que estão ali intrínsecos. Tudo isso faz parte, né? Da beleza. A verdadeira arte, aquilo que é belo. Jesus, um dos apelidos dele, né? Um dos apelidos é o todo belo. Jesus é o todo belo. E voltando aí para as batalhas, não é fácil, né? Viver de arte. Mas ele dá graça. Por quê? Por tudo isso, né? As pessoas têm uma visão errada, né? Do que é arte. As pessoas têm uma visão errada do que é. Elas nem sabem o que é beleza. Infelizmente, no mundo, falando dos ruídos do mundo, né? O Sim. mundo hoje é muito cheio de ruídos, é muito cheio de coisa ruim mesmo, né? Evangelizar com arte é um ato de coragem. Com certeza, é um ato de coragem. É um ato de coragem porque nem todo mundo está aberto à beleza. E na verdade o mundo hoje, ele prega uma arte que ela vai de encontro àquilo que a gente acredita. E Exatamente. você nadar contra tudo isso é enfrentar uma grande batalha. Exatamente. Você enfrenta uma grande batalha, como você falou, é ir de encontro, né, com... Nossa, assim, hoje no mundo é muito mais fácil você seguir o caminho do mundo, fazer um tipo de expressão, não vou nem chamar de arte, fazer um tipo de expressão que é aceita por mais pessoas do que fazer algo belo. Exato. Infelizmente, né? Isso Belo te no dá... sentido, não do sentido, não falo só do sentido estético, mas o sentido da beleza, o sentido espiritual da beleza. O sentido do próprio sentido, porque a arte, Exato, ela se perdeu. exato. O sentido se perdeu. Exato. Isso eu tô falando de uma maneira geral, porque vai desde livros, Tudo. a história, a Tudo. música, Tudo. a pintura, a arte, ela se perdeu. E aí, quando tudo é arte, nada é arte. Exato. E aí você perdeu realmente a essência real daquilo que é belo, daquilo que você tá falando aqui. A gente vive num mundo, infelizmente, que vive a cultura do feio, né? Infelizmente. O feio hoje, ele é tido como uma expressão
que a pessoa veste, usa, né? E leva para a vida. Vai empurrando ali com a barriga aquele feio, achando que é a coisa mais bela do mundo, né? E o sentido da beleza, como você mesmo disse, Simon, se perdeu. E nessa de batalhas, de cruzes, de que forma a cruz aparece na tua missão? Seja no esforço, na espera, ou até nas renúncias, né? Que esse chamado exige. Exato. Logo no começo já foi assim, para ter um trabalho aceito na galeria, foram 20 trabalhos que eu mandei, né? Ou o negócio era muito ruim, e que bom que foi refinado, né? Se era muito ruim, foi refinado para. Mas olha, o teste aqui, Simon, tá aprovadíssimo. Pois Vai é. ter gente que vai estar só ouvindo, mas a gente vai fazer questão de publicar no final e a Aham. gente botar a foto lá para todo mundo ver também esse trabalho belíssimo. Exato. Uma das dificuldades que você tem é chegar nesse espaço, né? De galerias, de exposições. Quando as pessoas veem, né, que é um trabalho católico. Porque a maioria dessas pessoas secularizam muito, né? Exato, Então, exato. eles criam uma certa rejeição, É, principalmente por algo moderno. Quando é algo mais antigo, existe É. o valor exato. da antiguidade, existe aquela questão, não, é uma coisa sacra, é uma imagem. E É, aí eles tentam valorizar o artista, não a imagem em si, não o valor espiritual que ela tem, exato. mas sim o valor financeiro, talvez o valor temporal, né? Exatamente. Já é um nicho, né? A arte católica já é um nicho, né? Assim, fechado, né? E hoje no mundo, devido à secularização, é muito difícil você chegar num trabalho como esse e a pessoa não torcer o nariz. Vixe, lá vem o Carola, né? Lá vem o, vixe, não, no seu trabalho, eu já ouvi algumas vezes, né? Já tive muitas portas fechadas porque era um trabalho voltado para a espiritualidade, né? Mas isso só foi gás, né, para mim. Claro, você fica triste, você fica chateado, mas o Espírito Santo é maior, né? A graça é maior, a missão é maior. Acontece os momentos de crise? Acontece, né? As batalhas, quando você tá ali no calor do dia, tem hora que dá vontade de desistir? Dá, ainda hoje. Mas a graça é impressionante. Quando tá nesses momentos, eu recebo um testemunho, Alexandre, se não fosse essa sagrada... Recentemente eu recebi né? Uma pessoa que adquiriu uma Sagrada Família mandou uma mensagem para mim no momento que eu não estava muito bem, e ela disse assim, Alexandre, essa tua obra da Sagrada Família chegou num momento de muito combate espiritual na minha casa. No momento em que eu estou tentando reaver o meu casamento. Paga tudo. Paga. Deus né? permite que essas pessoas digam esse testemunho pra gente como um combustível, né? Isso, eles sabem que nós somos fracos, né? Exato. Sabe que nós somos fracos e nós dependemos aí da ação dos anjos, né? Daqueles invisíveis, os visíveis, para nos mostrar que, olha, é isso mesmo. O caminho é Vai adiante, segue. Né? É. E toda vida que eu levo esse assunto para Deus, quando o negócio aperta, por exemplo, uma situação financeira, né? Estamos num período muito complicado da economia, né? Quando a situação financeira aperta, disse, eu vou lá para adoração, né? Ali na Igreja da Glória, Jesus, tá não, tá O bicho difícil, tá pegando. o bicho tá pegando, tá difícil, né? E aí ele vem, não desista, não esqueça. Tenhas medo, né? Tá na Bíblia Não lá. tenhais medo. Ontem mesmo eu recebi isso, né? Falando aqui de cotidiano, fui deixar meu filho na escola e chegou um professor dele para falar comigo e disse: Ô Alexandre, Matheus ontem estava deu uma atividade que ele costuma fazer aqui, ele dá cambalhota, e ele ontem ficou com medo de dar cambalhota. Mas aí eu falei para ele: não tenhais medo, rapaz. E Isso aí é um sinal, né? eu digo para o senhor também, é a palavra que mais se repete na palavra, nos evangelhos, no Antigo Testamento, não tenhais medo. Quando eu Toma. cheguei em casa, eu vou para a missa normalmente 6 horas da manhã, todo dia, todo santo dia, né? Exceto no domingo que eu vou um pouquinho mais tarde. Mas aí nesse dia eu não fui. Eu estava por fora do evangelho. Quando eu cheguei em casa, qual foi o evangelho? É aquele da messe é grande, os operários são poucos, né? E Jesus, no final desse evangelho, né? Ele diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais, né? Ele fala dos pardais, enfim. Você sabe que ele é o de hoje, né? É. A messe é grande. A messe é grande e os operários são poucos. Os operários são Exato. Bendito seja Deus Tudo é por isso. providencial, né? Tudo é providência, gente. Tudo é providência. Alexandre, que conversa riquíssima, né? A gente falou sobre fé, dom, arte,
missão. E para encerrar, eu quero te agradecer, né? Eu queria que você deixasse aqui uma frase, uma palavra aqui para quem está nos escutando, né? Uma mensagem, até para quem quer caminhar nesse caminho, quer ir trilhar esse caminho da arte, né? Na espiritualidade também. Queria que você deixasse aqui para a gente fechar a nossa conversa, uma mensagem, uma palavra aí para quem está nos escutando. Eu vou começar por uma palavra: perseverar. Persevere, meu irmão. Persevere, persevere. Tá difícil, tá complicado, tá nervoso, né? O dia tá muito, muito difícil, o seu cotidiano tá muito difícil. Persevere. Busque a Deus, confie. Uma segunda palavra que eu quero deixar aqui: confiança. Deus está no controle de tudo, né? É difícil caminhar com Ele? É difícil, mas não é impossível, porque Ele dá a graça, né? Meu fardo é leve e suave, Ele diz, né? Não é o fim do mundo. Se você está vivendo uma situação hoje muito complicada, persevere, confie na graça que vai vir, né? É só confiar, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz, né, que a oração sem confiança não serve de nada. É só um texto ali que você diz, né? Recita. É uma conversa vazia, né? Você precisa confiar, porque quando a gente confia, a graça vem. Se for da vontade de Deus, vai acontecer na sua vida e ele está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle, né? Desespero não leva a nada. Confie na corda que vai ser lançada. Confie na corda que está batendo na sua cabeça já. Eu não tenho nem dúvida de dizer Pronto isso. para te né? tirar do fundo do Se poço. você está se sentindo no fundo do poço e do poço, tem uma corda aí em cima da sua cabeça e você não está vendo, né? É só olhar para cima, que a primeira coisa que você vai ver é a corda, a segunda coisa que você vai ver é Jesus de braços abertos lá, segurando a corda para te puxar. Amém. Que a gente segure essa corda aqui nos Templários, porque o nosso objetivo também é esse, né? É resgatar esse homem, resgatar a espiritualidade, a fé, né? E nós passamos por isso também. Nós queremos abraçar e segurar essa corda. Alexandre, muito bom. Obrigado por compartilhar tanto conosco. Eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores. CK Comunicação, Treinacom Contabilidade, Way Sustentabilidade, Grupo Jackline Confecções, Carol Medeiros Organize e ST Arquitetura. E, claro, a nossa bebida. Gostou, Alexandre? Let's Energy. Um brinde. Espetáculo. Uma Vamos bebida lá. super saudável. E agora, como todo episódio dos Templários, a gente encerra rezando, né? Então a gente queria fazer uma oração por você, meu irmão. Oh, bendito seja Deus. Certo? Como um sinal de gratidão, porque a gente não temos ouro nem prata. Mas o que o Senhor nos deu, nós vos damos de graça, que é a oração. Amém. Né? Amém. Então, Senhor Jesus, nós te entregamos a vida do nosso irmão Alexandre. Peço para que tu continue abençoando a sua caminhada. Peço para que tu continue, através do teu Espírito Santo, dando a ele inspiração, para que a arte dele alcance muitos corações e que seja esse canal de evangelização, esse canal onde tu se utiliza para ministrar o teu amor e a tua misericórdia no coração daqueles que tanto necessitam. Abençoa a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Peço que tu esteja à frente de tudo, Senhor, conduzindo ele sempre nos teus caminhos, dando a ele a força e a perseverança e principalmente a confiança de que tu estás tomando conta de tudo. E a ti, ó Mãe Santíssima, consagramos a vida do Alexandre, consagramos todo o projeto de vida que ele tem, essa missão de evangelizar pela arte. E, Mãezinha, passa à frente de tudo. Atende as necessidades dele através da tua poderosa intercessão, né? Mãezinha, fica com ele e com toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. vós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Se esse episódio foi valioso para você, compartilhe nas suas redes sociais e marca a gente, @Templários da Cruz. O arroba do Alexandre? Alexandre Reis Arte. Alexandre Reis Arte. Arte, tudo junto. Com o Espírito Santo também, junto Vai com o estar Espírito Santo. vai estar aqui na hora que ele aparecer, os meninos vão colocar o arroba dele. Acompanhe esse grande artista que tem um belo trabalho. E muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem firmes na fé, na cruz e na família. Deus abençoe.